A gente recebe uma convidada, pois na última sexta-feira começou mais uma fase da campanha nacional de vacinação contra a gripe. Vacina essa muito importante para a questão do coronavírus. A gente vai entender por que agora com a professora de biomedicina da Anhanguera, professora Priscila Raneia. Boa tarde, bem-vinda, obrigada pela sua entrevista, por conversar com a gente aqui da Jovem Pan. Boa tarde, Adriana, boa tarde, Vitor, e a todos os ouvintes. Professora, então vamos começar deixando bem claro em qual fase da campanha nós estamos. A que vacina mulheres e crianças acabou sendo estendida, prorrogada. E quem se vacina fica protegido contra quais doenças? Contra a Covid-19? Não, né? Vamos reforçar que ainda não existe essa vacina, infelizmente, não? Exatamente. Bom, então, nesse momento, nós entramos na última fase da campanha de vacinação no Brasil. Essa fase, então, ela é destinada a adultos que têm idade entre 55 e 59 anos e a professores. A fase anterior foi destinada, então, a mulheres, gestantes e jovens, né, crianças abaixo de 6 anos de idade. Mas, infelizmente, nós tivemos uma aderência com cerca de 20% desse grupo, das mulheres e das crianças. Então, por conta disso, a campanha está estendida, principalmente, né, com um alerta especial para esse grupo entre as mães e as crianças com menos de 6 anos de idade. Mas agora nós temos, né, como público-alvo, então, os adultos e os professores. Importante ressaltar também, Adriana, que a vacina da influenza, né, a vacina da gripe, ela não protege contra o coronavírus. Nós ainda estamos, né, os pesquisadores ainda estão em busca dessa solução. A vacina contra a influenza, ela nos protege contra a influenza A e B. Então, a vacina, ela contém a cepa de 3 vírus, né? Importante lembrar que, sendo ela oferecida pela rede pública ou pela rede privada, nós temos a cepa contra o vírus H1N1, que é um vírus de grande importância médica. Então, a partir do momento que a pessoa recebe a vacina, após 10 a 15 dias, o seu sistema imunológico ele já desenvolve os anticorpos para proteger as pessoas que foram vacinadas, e nós estamos protegidos, então, contra 2 tipos de vírus da influenza A, incluindo H1N1, um tipo da influenza B na vacina oferecida pelo SUS e na rede privada 2 cepas da influenza B. Agora um rápido intervalo para quem nos acompanha pela rede Jovem Pan News e daqui a pouco voltamos. Até já. Para você que segue com a gente, seguimos aqui na nossa conversa. Queria saber da senhora, professora, das contraindicações da vacina da gripe. Existem pessoas que não podem receber essa vacina e quais seriam então esses grupos, essas pessoas? Tá. Bom, a vacina da influenza, ela é considerada muito segura. Nós não temos contraindicações apenas para pessoas que são extremamente alérgicas ao ovo, à proteína do ovo. Mas de uma forma geral, quem não tem uma alergia muito forte, né, pode se vacinar. E a gente não recomenda para crianças menores de 6 meses de idade. Uma coisa que é importante a gente lembrar é que a vacina ela estimula o nosso sistema imunológico e as crianças com menos de 6 meses de idade, elas ainda não têm o sistema imunológico completamente desenvolvido e apto para responder de uma forma adequada a essa vacina. Mas pacientes crônicos que têm doenças como diabetes, cardiopatas, nesse momento nós estamos indicando para que essas pessoas tomem a vacina, principalmente idosos, né, acima de 60 anos, inclusive pessoas que estão passando por tratamentos quimioterápicos. Nesse momento nós também recomendamos que esses pacientes sejam vacinados. Inclusive foi a segunda fase da vacinação, né, para esses pacientes crônicos. Certo. Professora, agora há pouco a senhora falava para a gente que a fase de vacinação de mulheres e crianças não foi muito bem sucedida, não atingiu a meta de vacinação. E agora o Vitor Braun levantava para a gente a questão também das pessoas que têm medo à reação da vacina, por exemplo, e também aos perigos da contaminação do momento do coronavírus, né?
Pode ser por isso que essa vacinação, que essa fase não teve tanta participação? Será que se vacinar nesse momento é seguro? Os postos de vacinação estão bem protegidos para combater a infecção contra a Covid-19? Existem até ainda alguns pontos de sistema drive-thru de vacinação? Exatamente. Então, claro que esse é um momento que nós devemos ter um cuidado redobrado ao procurar o posto de saúde, mas é importante destacar nesse momento que a vacinação, gente, ela é de extrema importância. Por quê, né? Vamos pensar que agora a gente está no outono, daqui a pouquinho a gente entra no inverno, né? Então é um período que as pessoas é normal a gente ser acometido por problemas respiratórios, nessas doenças respiratórias. Então é super importante a gente se vacinar para a gente estar protegido e diminuir, por exemplo, a busca pelos hospitais e deixando livre para os médicos poderem focar em pacientes que estejam acometidos pelo Covid. Quando a gente for, os postos de saúde, né, todos os postos que estão vacinando, os profissionais eles estão recebendo as devidas instruções. Então, hoje a gente sabe que os profissionais estão se protegendo. É importante, e os pacientes, quando chegam nos postos de saúde, eles recebem a orientação de manter uma distância de pelo menos 1 metro entre uma pessoa e outra. A gente pede para não levar acompanhantes, a não ser que seja extremamente necessário. O sistema drive-thru, ele tem facilitado muito e ajudado bastante nesse processo. E outra coisa que é importante, também foi liberado, algumas drogarias estão podendo aplicar a vacina para a gente diminuir essa quantidade de pessoas no posto de saúde. Então, o Ministério da Saúde, né, todos os órgãos responsáveis, eles estão tomando as devidas precauções para evitar a disseminação da doença nesse momento. É importante também vocês procurarem horários alternativos, isso ajuda bastante e evita aglomeração. Nós não teremos, né, o dia D da vacinação nesse ano, justamente para evitar aglomeração de pessoas nos postos de saúde. Estamos conversando aqui no nosso plantão especial coronavírus com a doutora Priscila Raneia, professora de biomedicina da Anhanguera, falando sobre a campanha de vacinação contra a gripe. Queria saber da senhora, doutora, se as pessoas que já tiveram a doença podem deixar de tomar. Imagino que não, né? Porque existem mudanças aí no vírus e no tipo de vírus, né? A cada temporada, a cada ano, né? Então, mesmo quem já se vacinou contra a gripe em anos anteriores, precisa tomar de novo, né? Não é como o sarampo, por exemplo, né? Em que a pessoa que já teve a doença fica protegida, né? Não é assim. Exatamente, Vitor. O vírus da influenza, ele é um vírus que ele tem uma mutação muito rápido. Então, a cada ano, ele se apresenta de forma diferente. Então, por isso que a cada ano nós precisamos tomar novamente a vacina. Essa vacina, ela é escolhida, né, pela Organização Mundial da Saúde. Então, a Organização Mundial da Saúde, ela vê quais foram os vírus que mais infectaram no ano anterior. E aí eles determinam assim quais vão ser as cepas que vão ser utilizadas para a produção dessa vacina feita anualmente. Então, a vacina que a gente toma esse ano, a gente já tem uma cepa de vírus que é diferente do que a gente tomou ano passado. Então, o que a gente fala é que é como se essa vacina da influenza, da gripe, ela tivesse uma validade de 1 ano apenas. Então, por isso que a gente precisa tomar a cada ano a vacina. E lembrando que a vacina ela é 100% segura, e por isso que ela é indicada para todas as pessoas e que todos devem sim tomar a vacina sem medo. Ok. E tomar essa vacina, professora, tem algum custo? A senhora falou agora há pouco que algumas drogarias também podem estar trabalhando com esse sistema de vacinação agora, e também a senhora falou sobre a chegada dos dias mais frios aqui no Brasil, né? Está pertinho disso. Essa vacinação que acontece agora, a senhora enumerou algumas das principais doenças as quais a vacina protege a pessoa. A gripe comum também, a pessoa fica protegida da gripe comum ou não? Só das gripes mais severas mesmo?
A vacina, ela protege contra 3 cepas, né, do vírus, como eu disse, que são os mais incidentes, que aconteceram de maior incidência. A gente tem como a importância médica a cepa do H1N1, mas temos também a influenza B, né, uma cepa de influenza B, que é o que a gente chama da gripe comum, a gente considera a gripe comum. A vacina, ela não tem nenhum custo, a vacina que a gente chama de trivalente, né, que possui 3 cepas e ela é oferecida pelo SUS, então sem custo nenhum. Mas algumas clínicas particulares, elas também oferecem a vacina tetravalente. Então, essa vacina que pode ser encontrada em clínicas particulares, ela tem essa peculiaridade de ter uma cepa a mais da influenza B. Então, essa é a principal diferença entre a vacina que ela é oferecida pelo SUS, sem nenhum custo, e a vacina que é oferecida pelas clínicas particulares. Mas a gente é importante ressaltar que essa vacina oferecida pelo SUS, ela é muito eficiente e muito segura, tanto quanto essas que são oferecidas nas clínicas particulares. Perfeito. E só para a gente encerrar, professora, aproveitando o seu ramo, a biomedicina, a senhora deve estar bastante ligada nesse momento nos assuntos relacionados à vacinação. Muitos países, né, dando sinais, né, de possíveis criações da vacina contra o coronavírus. Só uma opinião da senhora para fechar. A senhora acredita que essa vacina possa vir antes mesmo do esperado, do que 1 ano ou mais do que 1 ano contra o coronavírus, ou realmente não? Eu, como biomédica, eu atuei 11 anos em laboratório de pesquisa, na área de imunologia especificamente, e eu acompanhei um pouquinho o processo, né, da formulação de uma nova vacina, e eu sei o quanto isso realmente é complicado. O que é importante lembrar também é que ao se formular uma nova vacina, essas vacinas que já estão no mercado sendo utilizadas pela população, elas passaram por inúmeros testes e elas precisaram ser regulamentadas pela Anvisa para que elas fossem consideradas seguras. Então, nesse momento, eu acredito que nós, no futuro, teremos a vacina contra o Covid-19, mas eu também concordo que isso vai demorar um pouquinho mais de 1 ano, 2 anos, por conta da dificuldade que a gente tem em entender nesse momento como esse vírus se comporta. Então, a gente ainda conhece pouquíssimo sobre a natureza desse vírus, como ele pode se comportar. E é importante lembrar que a vacina precisa ser segura, né? Então, enquanto a gente não tiver certeza de que essa nova vacina, essa possível vacina contra o coronavírus, ela é 100% segura, a gente não pode liberar isso para a população e colocar em risco a saúde dessas pessoas. Então, eu acredito sim na ciência, acredito sim nos pesquisadores, mas também acredito que isso vai demorar um pouquinho, porque a gente precisa ter segurança no que a gente vai entregar para a população, e isso é o mais importante nesse momento. Certeza. Então é bom conter a ansiedade e ir trabalhando com os poucos, mas comprovados meios que a gente tem de proteção contra a infecção. Obrigada, a gente conversou com a professora de Biomedicina da Anhanguera, professora Priscila Raneia. Boa terça-feira, até uma próxima. Eu agradeço o convite, muito obrigada, tenham todos uma boa tarde. Obrigada, Adriana, Vitor e a todos os ouvintes.